Abre de novo a tela, por favor, Chiquinho. Antônio Oliveira passa a ser o nome do Vasco da Gama. Agora a situação mais desesperadora é do Santos. O Santos está vivendo hoje uma situação que eu diria, não só eu particularmente, mas eu tenho visto os companheiros muito preocupados com o vexame que está acontecendo. Hoje, a gente tem aí um mês completado desde que o Carille foi demitido. Santos se classificou para a Série A, Santos ganhou a Série B e o Santos ficou sem técnico, já imaginando que viria alguém para substituir o Carille e já começar um plano visando a temporada 2025. O Carille chegou a dizer que não havia planejamento. Foi rechaçado pelo presidente Marcelo Teixeira, dizendo que está tudo normal. E o Marcelo Teixeira andou dando entrevistas, inclusive na própria emissora dele, que é a Santa Cecília TV, em 2 programas, dizendo que o Santos já tinha fechado com o técnico. E aí, fazendo um papel de detetive, os nossos companheiros, Ricardinho Martins, Felipe Camargo, Fabiano Fará, da Rádio Transamérica, foram buscar quem seria o nome, já que esse nome não vazou. E o nome seria de Gustavo Quinteiros, que hoje é técnico do Vélez. Campeão argentino. Campeão argentino e que tem agora uma decisão sábado da Recopa Argentina. Contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes. Então, assim, se o Quinteiros deu alguma possibilidade de contratação, hoje está difícil, está quase inacessível chegar no Quinteiros para que ele possa dizer se ele vai vir para o Brasil ou se vai continuar treinando o Vélez na Argentina. Aí, ok, não tem plano B. Plano B seria o tal do Gustavo Costas, que é o treinador do Racing. Péssimo. Péssimo, e já disse que não vem. Então o Galo, que é o diretor de futebol do Santos, está lá na Argentina já há uma semana e provavelmente vai ficar lá para sempre, porque acho que ele não volta mais para o Brasil, pelo menos para o Santos, se ele não trouxer técnico ele não volta, porque nesse momento o Ivan Bernardo Santos está tirando para todos os lados. E o tempo está passando e a promessa do presidente vai ficar no limbo, vai ficar no vazio, ou seja, um vexame e muito preocupante para o torcedor santista o que está acontecendo agora. Mandou o cara ir embora sem ter um plano B, né? Não, aí é que Tinha tá. um plano B. Então você manda o técnico embora, você fala, pô, já estou alinhado com outro cara aqui. Não é contratar um técnico e mandar o outro embora. Embora isso seja feito aí com frequência no futebol brasileiro, tá? Mas tinha de ter ali alguém já alinhado. Marcelo Teixeira chegou a falar 2 vezes e eu vi, ninguém me contou. Fiquem tranquilos que o técnico já está contratado. Não, ele disse isso. Mas o Carille, ele deu a letra. O planejamento do Santos está atrasado para 2025. O Teixeira desmentiu e o Carille estava certo. O planejamento do Santos está muito atrasado. É uma vergonha. Porque todo mundo sabia que o Carille não iria permanecer. A mesma coisa aconteceu na seleção brasileira. Todo mundo sabia que o Tite não ia ficar depois da Copa e o Brasil sambou para conseguir um treinador. Tentou com o Ramon, sonhou com o Ancelotti, passou pelo Diniz, agora está no Dorival Júnior. O Santos sabia que o Carille não ia ficar. E o Santos não conseguiu se organizar para ter um treinador imediatamente. A base da Série B não serve para a Série A. Essa é a verdade. A base da Série B não serve para a Série A. Com o time da Série B na Série A, o Santos passa sufoco para ficar na primeira divisão. Vai precisar reforçar. Ou seja, não tem treinador, não tem jogador e não tem, ao que tudo indica, diretor executivo, né? Porque o Galo talvez não permaneça, né? Então, assim, é um Santos muito atrasado, sendo que ele encerra a temporada 2024 antes dos outros. Porque quando ele conquista o acesso, acaba a temporada para ele, Santos. E ele já poderia planejar 2025 e ele está muito atrasado, ele não tem nada. E você vê, para contratar jogador, você depende do técnico que vai dar, vai fazer o planejamento. Não tinha clima, Berno. Tudo bem. Não dava mais para ficar. Sejamos pragmáticos como é o Fábio Carille. O cara foi para a final do Campeonato Paulista. E ganhou a Série B.
O que mais ele poderia fazer? Não, mas aí não tem a ver com o resultado, cara. Então, cara, mas isso tem que ser levado em conta. Então, mas... Minimamente, falar, putz, eu não suporto esse cara, mas esse cara me entregou o resultado. Berna, ele encerrou a passagem dele quando ele conduziu muito mal a proposta do Corinthians. Tudo bem. Dá pra passar uma borracha nisso? Não dá, cara. Com o resultado, Ivan. Não dá porque ele conviveu o tempo inteiro, mesmo com resultados, o acesso e o título, ele conviveu o tempo inteiro com a ira da torcida. Então, não tinha mais clima para ele permanecer. Ele teria que convencer a torcida de que ele iria vestir a camisa. E ele tanto ficou de saco cheio que ele simplesmente foi numa entrevista logo no final e falou assim... Vocês não sabem o que é pressão. Exato. Aí simplesmente... Ele quase assinou a rescisão. Quase ele assinou a rescisão. Eu estou tentando achar um... Agora, veja, o Santos... A questão do Santos... é a confiança que ele vai passar como garantia para aquele que virá para cá. Então você pega o Quinteiros, que vai largar o que é sabido, o trabalho que ele exerce no Vélez, que hoje é um clube vitorioso, e a promessa que a diretoria do Vélez fez para ele continuar, com algo incerto, que é vir treinar o Santos Futebol Clube. Eu estava vendo a lista aqui, dos últimos treinadores estrangeiros, que começa na gestão do José Carlos Pérez. Começa com Sampaoli, que de certa forma foi um vitorioso, levou o Santos à decisão da Libertadores da América. Mas deixou a dívida, né? Ele gastou 100 milhões. Mas pelo menos... Sampaoli não levou o Santos, foi o Cuca. Foi o Cuca, né? O Sampaoli levou... Não, ao vice-brasileiro. Ao vice-brasileiro. Perdeu para o River Plate do Uruguai no Pacaembu. Mas foi o primeiro dos estrangeiros. É que o time dele jogou bem e foi vice-campeão brasileiro. Mas em nenhum momento flertou com o título porque era o Flamengo de 19. Argentino Sampaoli, que tinha ido mal na seleção, como disse o Bernardo aqui, que o Messi passava por ele, nem dava bola. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu com o Sampaoli na seleção da Argentina. Aí veio o Gesualdo Ferreira, cara competente. Teve o azar de pegar o momento da pandemia, ele não conseguia sair de dentro do apartamento, porque já é um senhor de idade, né? Português. Aí veio o Cuca, primeira passagem do Cuca. Começa a gestão Rueda, que foi um desastre total. Ariel Roland, argentino. Depois saiu o Roland, vieram Fernando Diniz, Fábio Carille, na primeira passagem, até ser demitido pelo Edu Dracena. Entrou o interino Marcelo Fernandes, primeira participação dele. Aí chegou Fabián Bustos, outro argentino. O Santos adora contratar argentinos, né? Não fizeram nada aqui. Fabián Bustos. Saiu Bustos, volta o Marcelo Fernandes como interino. Chama o Lisca doido. Ficou pouquíssimo tempo, ficou 8 jogos. 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Saiu o Lisca, entrou outro interino, Orlando Ribeiro. Saiu Orlando Ribeiro, entrou Odair Helma. Saiu Odair Helma, entrou outro interino, Claudio Miro. Saiu Claudio Miro, entrou Paulo Turra. Olha só que desvio de rota. É um carrossel. É um carrossel. Aí saiu Turra, entrou Diego Aguirre, uruguaio. Pô, 5 jogos, né? Ficou pouco tempo. De novo o Marcelo Fernandes, até trocar a diretoria, entrar o Marcelo Teixeira e contratar o Carille. Caiu com o Marcelo Fernandes, né? Sim, e cai para a Série B com o Marcelo Fernandes. Antes tinha sido o Aguirre que chegou para tentar salvar o time e não conseguiu. Então é assim, como disse o Ivan, é um carrossel. É um carrossel de emoções.